Você já se perguntou como será sua velhice? Como você viverá quando seu corpo já não responder da mesma forma, quando suas forças não forem as mesmas, quando aqueles detalhes na casa que hoje você ignora se tornarem obstáculos gigantes? Ninguém quer envelhecer sofrendo em sua própria casa. E, no entanto, milhares de mulheres terminam seus últimos anos presas em lares desconfortáveis, perigosos e frios. No Japão, onde respeitar e cuidar dos idosos é sagrado, desenvolveram truques domésticos que aqui quase ninguém conhece, e hoje eu vou te contar. O primeiro, coloque tiras adesivas antiderrapantes não apenas no chuveiro ou banheiro, mas também nas bordas de tapetes e degraus. As estatísticas no Japão são alarmantes. A cada ano, milhares de mulheres idosas terminam hospitalizadas devido a fraturas no quadril, pulso ou costelas causadas por uma simples queda dentro de sua própria casa. Não foi na rua, não foi descendo uma escada pública. Foi no seu banheiro, na sua cozinha, na sua sala, onde supostamente deveriam estar mais seguras. E o pior, a maioria dessas quedas aconteceu em lugares que você jamais imaginaria perigosos. O erro mais comum é pensar que apenas o chão do banheiro precisa de proteção antiderrapante. Mas no Japão perceberam, depois de décadas de estudos sobre longevidade e acidentes domésticos, que as verdadeiras armadilhas mortais estão nos pequenos detalhes. Um tapete mal colocado, um degrau quase invisível, um chão polido ao qual cai uma gota de óleo ou água. Por isso, inventaram uma solução tão simples quanto eficaz: tiras adesivas antiderrapantes. Essas tiras não são como os feios adesivos que você talvez tenha visto. São finas, transparentes ou da cor do chão, e, uma vez colocadas, praticamente desaparecem da vista. Elas são discretamente coladas nas bordas de tapetes, embaixo das patas de móveis leves, e especialmente nos degraus das escadas internas. Também em lugares inusitados. Por exemplo, na entrada da cozinha, onde ao mudar de piso de cerâmica para madeira, o leve desnível pode provocar um tropeço fatal. E aqui vem o detalhe que as torna tão eficazes: sua textura. Elas têm uma superfície microscópica rugosa que é ativada pela umidade ou pelo suor dos pés, aumentando a fricção exatamente no momento em que mais se precisa. Isso permite que, mesmo com os pés molhados ou meias, não ocorra aquele escorregão repentino. Além disso, os japoneses aprenderam que essas tiras podem ser usadas de forma criativa. Uma avó coloca pequenas seções na base de seus vasos para que não escorreguem com um leve toque. Outras as colocam nos assentos das cadeiras para evitar que as almofadas se desloquem. Algumas até colam nas bordas das tampas de panelas grandes, para que seja mais fácil segurá-las sem que deslizem. Mas o mais impactante é o dado clínico. Em estudos realizados em residências para idosos em Tóquio, foi comprovado que a implementação dessas tiras em zonas estratégicas reduziu as quedas acidentais em 70%. Não é uma invenção decorativa nem um truque bonito. É a diferença entre passar uma tarde tranquila ou terminar com uma fratura que te condene a meses na cama. E o melhor de tudo, são baratas, fáceis de colocar, e não arruinam a estética da casa. Mais ainda, uma mulher japonesa dizia: prefiro uma casa com tiras invisíveis e sem fraturas, do que uma casa impecável que me machuque às escondidas. Pensar nisso hoje, quando você tem forças e pode mover os móveis, é um ato de amor próprio. Porque quando a velhice chegar, e ela vai chegar, você vai agradecer por ter se cuidado a tempo. Antes de continuar, como sempre, convido-os a se inscrever no canal, se ainda não estão, e apoiar o vídeo com um gostei. Como presente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, deixarei um planejador de organização diária para uma casa impecável 100% grátis. Espero que aproveitem. Segundo truque, o furoshiki. O furoshiki parece, à primeira vista, um simples pedaço de tecido quadrado. Mas no Japão é uma ferramenta de sobrevivência doméstica que passou de geração em geração. Muito antes de existirem bolsas, carteiras modernas ou embalagens plásticas, as mulheres japonesas já usavam o furoshiki para proteger e transportar objetos de todo tipo. E na velhice, ele se torna um aliado silencioso que evita pequenos acidentes que podem acabar em tragédias. A chave está na sua versatilidade. Não importa se o que você está carregando é um frasco de remédios, uma xícara quente, um cacho de tangerinas ou seu próprio celular. O furoshiki se adapta a qualquer forma e tamanho, permitindo que você envolva e segure os objetos com segurança. Por que isso é tão importante na velhice? Porque com os anos, os reflexos diminuem e as mãos perdem força e sensibilidade. O que antes você segurava com um dedo, hoje pode escapar sem aviso.
As avós japonesas sabem bem disso. Por isso, muitas delas carregam seu furoshiki no bolso, na cozinha, ou pendurado perto da porta. Quando precisam transportar algo de um cômodo para o outro, colocam sobre o lenço, fazem alguns nós, e em segundos têm uma bolsa segura e ajustada que evita que as coisas escorreguem ou rolem pelo chão. Mas sua utilidade vai além de carregar objetos. Algumas idosas o enrolam para usá-lo como suporte de pulso ao levantar uma panela ou um balde de água. Envolvem o pulso com o lenço e assim distribuem o peso sem forçar a articulação. Também o utilizam como base antiderrapante para segurar frascos ao abrir tampas duras. Ou o colocam sobre as pernas ao sentar, para proteger a roupa de migalhas ou respingos enquanto comem. Em áreas rurais do Japão, ainda é comum ver idosas carregando seus medicamentos, sua carteira e pequenos objetos dentro de um furoshiki, não por nostalgia, mas porque é prático, seguro e evita acidentes. Uma avó contou que, no inverno, usava um para envolver uma bolsa de água quente e segurá-la contra o abdômen enquanto assistia televisão. Assim, ela não se queimava nem deixava escorregar. Outra vantagem é que ocupa menos espaço que qualquer bolsa convencional. Você pode dobrá-lo e levá-lo no bolso ou pendurá-lo em um prego perto da porta. Se algum dia sair para o mercado e comprar frutas, pode improvisar uma bolsa resistente. Se um frasco de remédio quebrar e você quiser pegar os vidros, pode usá-lo como luva de emergência. Se se machucar, serve como torniquete ou improviso de tipóia. O furoshiki não é apenas um acessório bonito nem uma curiosidade cultural. É uma ferramenta prática que, ao chegar à velhice, previne quedas, queimaduras, entorses e acidentes domésticos. E o mais incrível, você não precisa comprar um caro ou importado. Qualquer lenço quadrado de tecido firme serve. O importante é o hábito de usá-lo. Porque, como dizem as avós japonesas, quando você envelhece, as mãos te traem, mas o furoshiki nunca te solta. Número 3. Use essências de yuzu ou shiso nos pontos estratégicos da casa. No Japão, a casa de uma avó jamais cheira a ambientador químico comprado na loja. Elas não usam esses sprays de odores artificiais que tentam imitar flores ou frutas. O que elas usam são essências naturais extraídas de plantas tradicionais como o yuzu, um cítrico japonês com um aroma brilhante e fresco, e o shiso, uma folha aromática com notas mentoladas e herbais. Mas não se trata apenas de perfumar. Por trás dessas essências, há séculos de sabedoria que combinam saúde mental, proteção contra insetos e harmonia emocional dentro de casa. O yuzu é muito mais do que um fruto decorativo. Seu óleo essencial tem propriedades calmantes que, segundo pesquisas realizadas em hospitais geriátricos de Kyoto, reduzem a pressão arterial e os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em mulheres idosas. Quando se coloca uma gota de essência de yuzu em pontos estratégicos da casa, como a entrada, ao lado da cama ou na cozinha, o ambiente muda imediatamente. Não só cheira bem, fica mais leve, mais respirável. No Japão, elas colocam algodões impregnados com essa essência em pequenos pratos de cerâmica ou em saquinhos de tecido que penduram nos cantos dos cômodos. Elas também misturam com um pouco de água em pulverizadores manuais para borrifar cortinas e almofadas. As avós afirmam que dormir em um quarto com aroma de yuzu permite adormecer mais rápido e acordar com menos ansiedade. O shiso, por sua vez, além de ter propriedades relaxantes, é um excelente repelente natural de insetos. Isso não é um detalhe menor, porque uma picada pode ser algo inofensivo para uma pessoa jovem, mas para uma mulher idosa com a pele mais fina ou problemas circulatórios, pode derivar em infecções ou reações complicadas. Em vez de sprays agressivos, as japonesas colocam galhos secos de shiso perto das janelas ou gotas de sua essência nas frestas das portas. Algumas até mergulham pedaços de tecido em água com essência de shiso e colocam nos armários para proteger a roupa e os alimentos de pequenos insetos e traças. Isso mantém o ambiente puro, aromático e seguro, sem químicos. O mais interessante é que estudos publicados em universidades de Tóquio demonstraram que as mulheres idosas expostas regularmente a essas essências naturais reduziam em 40% seus episódios de ansiedade leve e melhoravam sua qualidade de sono. Ou seja, não é um truque folclórico sem fundamento. É uma ferramenta doméstica que cuida tanto do corpo quanto da mente. Uma idosa de Nagano contava que, quando se sentia inquieta ou com um pouco de tristeza que costumava visitá-la mais no inverno, abria seu pequeno frasco de yuzu, esfregava entre as mãos, inalava seu aroma e dizia que era como um abraço invisível. São detalhes minúsculos, quase invisíveis para os outros,
mas que fazem a diferença entre um dia calmo ou um dia angustiante na velhice. Porque quando o corpo começa a doer e as lembranças pesam, o ar que você respira na sua própria casa pode ser um aliado ou um inimigo. No Japão, isso já foi entendido há séculos. 4. Transforme os móveis baixos em aliados. Nas casas tradicionais japonesas, onde grande parte da vida acontece no chão, os móveis baixos são parte essencial do cenário doméstico. Mesas pequenas, bancos sem pernas, banquinhos mínimos. E embora no Ocidente eles sejam vistos como uma curiosidade decorativa, no Japão são aliados indispensáveis na velhice. Mas só se você souber como adaptá-los. O problema com os móveis baixos é evidente. Ao levantar-se ou abaixar-se, a estabilidade diminui. E as quinas duras, na altura dos joelhos, tornozelos ou rosto ao sentar, tornam-se armadilhas silenciosas. No Japão, muitas idosas sofreram pequenas lesões por batidas contra mesas baixas, especialmente no inverno, quando os reflexos ficam mais lentos e os corpos mais rígidos. Mas como tudo na sua cultura, elas não eliminaram os móveis tradicionais, transformaram-nos em parte dos cuidados pessoais. Como fizeram isso? Cobriram as quinas das mesas baixas com capas acolchoadas de tecido. São pequenas coberturas, às vezes feitas à mão, que se ajustam perfeitamente a cada borda. Por fora, são bonitas, decoradas com tecidos de padrões antigos ou motivos florais. Por dentro, uma camada de algodão grosso que amortiza qualquer batida. Não se soltam, não atrapalham e dão um toque elegante, como se a casa estivesse vestida. Mas o curioso é que essas capas não só previnem batidas. Elas também conservam melhor o calor nos cômodos. No Japão, muitas casas não têm aquecimento centralizado, e o calor se concentra ao redor dos kotatsu, aquelas mesas baixas com aquecedor embaixo e cobertores por cima. As quinas acolchoadas evitam que o calor escape tão rapidamente e também impedem que o contato com a madeira fria seja desconfortável ao tocá-la no inverno. Elas se tornaram tão importantes que, nas zonas rurais do Japão, são organizados workshops comunitários onde as idosas ensinam as mais jovens a costurar essas capas. Usam retalhos de roupas antigas, kimonos descartados ou tecidos herdados. Mais do que um acessório, são pequenos tesouros domésticos carregados de história familiar. Algumas idosas até as perfumam com essências suaves de yuzu ou shiso, para que a casa cheire bem sem sprays. Ou colocam pequenos amuletos de tecido em forma de flor, não por superstição, mas porque dizem que quando a visão começa a falhar, é melhor ter cores suaves à altura dos olhos do que bordas pontiagudas. Há mulheres mais velhas que contam que, desde que colocaram essas capas nas mesas, pararam de ter hematomas inexplicáveis nas pernas. E que, quando recebem visitas de netos pequenos, essas bordas acolchoadas também os protegem. É um detalhe simples, quase invisível, mas que muda completamente a relação com o espaço doméstico. Porque, na velhice, a casa não pode ser um campo de obstáculos, mas sim um refúgio confortável, seguro e bonito. E os japoneses entenderam que não se trata de ter menos coisas, mas sim de saber adaptar o que já se tem para cuidar do corpo e da tranquilidade. Quinto truque, o aramaki, uma faixa de tecido que é colocada no abdômen. No Japão, as avós nunca dormem sem o seu aramaki. É uma peça tão simples quanto esquecida no Ocidente, mas com uma história de séculos e um valor silencioso na velhice. O aramaki é uma faixa de tecido macio, geralmente de algodão ou lã fina, que é colocada ao redor do abdômen, cobrindo desde o estômago até a região lombar. Não tem botões, nem fechos, nem costuras desconfortáveis. É apenas uma faixa flexível que abraça o corpo com um calor discreto. As japonesas usam desde que são meninas. Não importa se está calor ou frio. Mas, na velhice, torna-se um verdadeiro talismã doméstico. Por quê? Porque com o passar dos anos, o corpo perde eficiência para regular sua temperatura interna, principalmente na região média, onde se concentram órgãos vitais como o estômago, o fígado, os rins e os intestinos. Manter essa área quente evita espasmos musculares, cólicas intestinais e dores nas costas, que são tão frequentes em mulheres mais velhas. Existem estudos médicos japoneses que demonstram que o uso regular do aramaki reduz até 50% a frequência de dores lombares crônicas em mulheres idosas, especialmente no inverno. E o mais curioso, melhora a qualidade do sono. Porque, nas noites frias, o abdômen exposto a mudanças de temperatura interrompe os ciclos de descanso profundo, provocando microdespertares e cansaço no dia seguinte. As avós japonesas sabem que com o aramaki bem colocado,
podem dormir sem medo desses calafrios noturnos traiçoeiros. Além disso, dizem que protege o espírito. Na medicina tradicional japonesa, acredita-se que o calor no hara, o centro energético localizado no abdômen, mantém equilibrada a saúde emocional. Quando uma idosa se sente triste, ansiosa ou sem energia, o primeiro que ela faz não é tomar um remédio, mas colocar seu aramaki e beber chá quente. Algumas personalizam, bordando suas iniciais ou usando tecidos com motivos antigos herdados de suas mães. Outras perfumam com óleos naturais de yuzu ou lavanda, e os mantêm perto da roupa de dormir. E não só o usam em casa. Muitas idosas o usam por baixo das roupas quando saem para o mercado ou caminhar, porque mantém os músculos do abdômen firmes e quentes, ajudando a prevenir distensões ou dores ao carregar sacolas pesadas. Há até aramakis modernos que incorporam pequenos sachês de ervas quentes, que podem ser aquecidos ligeiramente antes de serem colocados, combinando calor seco com aromaterapia suave. É uma peça invisível, sem pretensões estéticas, mas que representa uma filosofia de cuidado que o Ocidente esqueceu. Proteger a região onde nascem as emoções, a digestão e a energia vital. Na velhice, onde o corpo se torna frágil e os frios pesam mais, um simples aramaki pode significar a diferença entre um dia com dores e um dia em calma. E isso, silenciosamente, as avós japonesas sabem há séculos. Número 6. Troque as maçanetas redondas das portas por alavancas. Às vezes, os detalhes mais pequenos são os que decidem se uma casa se torna um refúgio ou uma armadilha. No Japão, onde a cultura do detalhe é uma filosofia de vida, eles perceberam há décadas um problema silencioso que muitas vezes passa despercebido até ser tarde demais: as maçanetas redondas das portas. À primeira vista, ninguém para pensar nelas. São funcionais, discretas, fazem parte da paisagem cotidiana. Mas com a idade, quando as mãos perdem força, sensibilidade e flexibilidade, essas maçanetas redondas se transformam em obstáculos. Girá-las exige pressão com os dedos, torção de punho e coordenação, habilidades que se desgastam sem aviso. E para uma mulher idosa com artrite, neuropatias ou simplesmente com a debilidade causada pelo passar dos anos, tentar abrir uma porta pode se tornar uma luta frustrante. No Japão, perceberam isso observando algo simples. Muitas idosas ficavam presas dentro de banheiros ou quartos simplesmente porque não conseguiam girar uma maçaneta. Ou tropeçavam tentando fazer força com as duas mãos, o que, em situações de urgência como uma queda ou um incêndio doméstico, poderia ser fatal. Então, implementaram uma mudança radical, mas elegante. Trocaram todas as maçanetas redondas por alavancas. As alavancas de porta, ao contrário das maçanetas redondas, exigem muito pouca força para serem acionadas. Basta pressioná-las para baixo, até mesmo com a palma aberta, o cotovelo, o antebraço ou até o quadril, se necessário. Isso permite que qualquer idosa abra uma porta, mesmo que tenha as mãos ocupadas, fracas ou doloridas. Em áreas rurais, algumas idosas até cobrem essas alavancas com capas de tecido acolchoadas para que não fiquem frias no inverno. Esse detalhe, que parece irrelevante, reduz em 80% os incidentes de aprisionamento acidental de idosos dentro de suas próprias casas, segundo relatórios de segurança doméstica japonesa. Além disso, facilita a circulação natural dentro de casa. Uma mulher idosa carregando uma bandeja, uma sacola de remédios ou apoiando-se com uma bengala não precisa deixar nada no chão ou fazer manobras complicadas. Ela simplesmente empurra a alavanca com o que tiver livre, e a porta cede. Há um dado curioso: em algumas casas tradicionais japonesas, as portas deslizantes de madeira, que também exigem certa destreza, foram adaptadas com a instalação de alavancas discretas na altura do cotovelo para que possam ser deslizá-las facilmente, sem precisar usar os dedos. Não é apenas uma melhoria funcional. É uma forma de devolver autonomia e tranquilidade para quem vive sozinha ou passa muito tempo em casa. Porque uma velhice digna se constrói em detalhes. E trocar uma maçaneta de porta por uma alavanca é muito mais do que uma decisão de design. É um ato silencioso de cuidado. Sétimo, prepare uma caixa Kibuntenkan, ou caixa para mudar o ânimo. No Japão, a velhice não é combatida com grandes gestos ou palavras motivacionais vazias. Ela é enfrentada de forma íntima, com pequenos rituais que sustentam o coração nos dias cinzentos. Um dos mais belos e desconhecidos fora do Japão é a Kibuntenkan Baku, ou caixa para mudar o ânimo. Não é uma caixa qualquer. É um refúgio pessoal, um cantinho portátil de lembranças e coisas que, sem explicação científica,
tem o poder de mudar a atmosfera emocional de quem a abre. Em muitas casas japonesas, especialmente nas casas de mulheres mais velhas, existe uma dessas caixas no armário, sobre uma prateleira ou debaixo da cama. Pode ser de madeira, de papelão forrado com tecido ou até uma antiga caixa de biscoitos transformada em um tesouro pessoal. E o que contém? O que dá sentido a ela é que cada objeto dentro tem valor emocional, embora para outros possa ser insignificante. Uma foto em preto e branco de sua juventude, um pedaço de tecido do kimono que usou no seu primeiro festival, uma carta amarelada escrita à mão por uma amiga que já não está mais, um leque de papel com aroma de sândalo. Alguns guardam um doce antigo de sabor doce e nostálgico, um ingresso de cinema de 40 anos atrás, uma concha do mar recolhida em uma viagem. Quando uma idosa japonesa se sente sozinha, sobrecarregada ou presa em um dia de tristeza sem nome, algo que acontece mais do que se confessa, ela não vai sempre recorrer a remédios nem ao médico. Ela pega sua Kibunten Kanbaku, a abre em silêncio e se permite olhar, tocar e respirar as lembranças que a devolvem pequenos pedaços de felicidade. É uma forma de autoterapia ancestral, tão simples e eficaz que parece mágica doméstica. Estudos emocionais no Japão mostraram que manipular objetos associados a boas lembranças ativa áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar e pode reduzir em minutos os níveis de ansiedade. Por isso, em algumas casas de repouso para idosos, até se promove que cada residente tenha sua própria Kibunten Kanbaku, personalizada e disponível para os dias ruins. Há idosas que atualizam sua caixa com objetos novos. Um bilhete com uma mensagem escrita por um neto, um galho de flores secas ou um bilhete de trem de uma viagem recente. Outras preferem que ela seja um baú intocado, como uma cápsula de sua história. O importante não é seu valor material, mas o efeito imediato de lembrar a quem a abre que ainda existem momentos, pessoas e detalhes que tornaram sua vida digna de sorrisos. Essa prática, tão silenciosa quanto poderosa, não existe com nome no Ocidente. E, no entanto, deveria. Porque em uma época onde a velhice tende a ser invisível, ter uma caixa que resgata o ânimo nos dias sombrios pode ser, para muitas mulheres idosas, o salva-vidas emocional que ninguém vê, mas que elas mesmas constroem. 8º. Instale espelhos baixos na altura dos pés em corredores estreitos. Existem ideias tão simples que nos perguntamos como não ocorreram ao resto do mundo antes. E esta é uma delas. No Japão, onde a cultura doméstica se baseia na prevenção silenciosa e na harmonia do espaço, descobriram que uma das principais causas de quedas em casa não são grandes obstáculos, mas objetos pequenos e mal colocados, um chinelo fora do lugar, uma bolsa esquecida, um tapete dobrado. E pior ainda em corredores estreitos, onde não há margem para manobras. A solução? Instalar pequenos espelhos na parte inferior das paredes, na altura dos pés, nos cantos e corredores mais estreitos da casa. São espelhos retangulares, discretos, com no máximo 20 ou 30 centímetros, que não são usados para se olhar no rosto nem para decorar. Sua única função é permitir que se veja de relance, sem precisar se agachar ou virar o corpo, se há algo no chão que possa causar um tropeço. Esse recurso nasceu nas casas tradicionais de madeira, onde as avós perceberam que, com os anos, inclinar-se para olhar o chão se tornava doloroso, e até perigoso. Então, começaram a colocar pequenos espelhos inclinados para baixo perto das portas deslizantes, em corredores laterais ou perto das escadas. O curioso é que esses espelhos também cumprem outra função discreta, refletem a luz natural ou artificial para áreas escuras do chão, tornando mais evidente qualquer objeto ou irregularidade. Assim, uma idosa pode caminhar pela casa, com apenas um ligeiro movimento de olhar para o espelho baixo, confirmar que o caminho está livre. No Japão, esse truque reduziu significativamente as quedas por tropeços em interiores, especialmente em lares de idosos. E tem um efeito psicológico adicional. Dá uma sensação constante de segurança. Porque saber que você pode controlar o que está aos seus pés sem esforço elimina aquele medo latente de cair, que muitas vezes leva a evitar certos cantos da casa ou a caminhar de forma rígida. Algumas idosas decoram esses espelhos com molduras de tecido, papel washi ou pequenas figuras de madeira esculpidas, integrando-os ao ambiente sem romper a estética serena de suas casas. Há até quem coloque ao lado deles pequenos ganchos com chaveiros ou sinos, que tocam se alguém mover acidentalmente um objeto naquela área. Não se trata de encher a casa de espelhos, mas de colocar 2 ou 3 nos pontos mais críticos. Perto da entrada, ao lado da cozinha e em corredores longos ou perto das escadas. Uma ideia mínima, que quase não é notada à primeira vista, mas que devolve a uma mulher idosa algo que a velhice tende a tirar:
o controle sobre seu próprio espaço. E isso, para qualquer pessoa que envelhece, é um luxo impagável. Nono truque: o ofuro portátil. No Japão, o banho não é apenas uma questão de higiene. É um ritual sagrado, um ato de respeito por si mesmo e pelo corpo que carregou anos e memórias. Embora as casas modernas tenham duchas e banheiras, muitas mulheres mais velhas ainda praticam uma tradição ancestral: o ofuro portátil. Trata-se de um pequeno balde ou tina baixa, de madeira ou plástico grosso, especialmente projetado para banhos de pés. Pode parecer insignificante, mas o ritual que o acompanha tem efeitos tão profundos no bem-estar físico e emocional, que no Japão é quase impensável terminar o dia sem ele. Cada noite, antes de dormir, as idosas preenchem este recipiente com água quente, quase no limite do suportável, e adicionam um punhado de sal marinho ou sais aromáticos com yuzu, hortelã ou shiso. Às vezes, se o dia foi especialmente longo, adicionam algumas fatias de gengibre fresco ou um saquinho de ervas secas. Depois, colocam os pés dentro e permanecem em silêncio, sentadas em seu cantinho favorito da casa, deixando o calor subir pelas pernas e relaxar cada músculo. Os benefícios são imediatos. Melhora a circulação em membros frios, previne câimbras noturnas, tão frequentes em mulheres mais velhas devido a problemas vasculares ou de tensão muscular, e ajuda o corpo a reduzir o estresse acumulado antes de dormir. Segundo antigos textos japoneses, esse banho de pés não só limpa o corpo, mas dissolve as energias negativas acumuladas durante o dia, permitindo que a pessoa se deite leve e com um melhor ânimo. Algumas idosas acompanham com música suave, uma xícara de chá ou simplesmente olhando pela janela. É o momento privado delas, onde ninguém as interrompe. E, embora à primeira vista pareça apenas água quente, para elas é um refúgio emocional e físico. O interessante é que esse ofuro portátil não é exclusivo de lares rurais ou tradicionais. Nos apartamentos modernos de Tóquio, onde o espaço é limitado, muitas mulheres ainda mantêm seu pequeno balde para os pés, guardado em um cantinho do armário ou debaixo da pia. E não trocariam por nenhum aparelho elétrico ou massageador importado. Esse simples ritual tem mostrado, em estudos de geriatria no Japão, que melhora a qualidade do sono em mulheres mais velhas, reduz a sensação de solidão em idosas que vivem sozinhas, em pessoas com artrose leve, diminui significativamente os desconfortos noturnos. É um desses costumes invisíveis que não aparecem em guias turísticos nem em manuais de longevidade, mas que sustentam a saúde emocional de milhares de mulheres japonesas em sua velhice. E o mais belo: custa quase nada, se adapta a qualquer casa e devolve a quem o pratica algo que a idade muitas vezes arranca: a sensação de cuidado íntimo, pessoal e cotidiano. Número 10. Etiquetar as tomadas e cabos com cores. Em uma sociedade tão estruturada como a japonesa, cada detalhe da vida cotidiana é organizado de forma a tornar a existência mais fluida, especialmente nas casas de pessoas mais velhas. Um dos truques mais simples, mas eficazes, usados para evitar acidentes e complicações é etiquetar as tomadas e cabos com cores. Pode parecer trivial, mas essa pequena mudança faz uma grande diferença, especialmente em casas com muitas conexões elétricas. Nas casas japonesas, onde a tecnologia e os eletrodomésticos têm um papel fundamental, as pessoas mais velhas muitas vezes enfrentam o desafio de lembrar qual cabo vai com qual aparelho. Imagine uma pessoa com mobilidade reduzida ou que já não tem a mesma agilidade de antes, e se vê na necessidade de se agachar, olhar atrás de uma mesa ou em um canto escuro para desconectar ou conectar um dispositivo. Esse simples gesto pode ser desconfortável ou até perigoso, especialmente quando se trata de evitar quedas ou esforços desnecessários. É aqui que entra o truque dos cabos e tomadas com fitas coloridas. As pessoas mais velhas no Japão colocam pequenos pedaços de fita colorida em cada tomada e cabo, atribuindo uma cor específica a cada aparelho. Por exemplo, a tomada da TV pode ter fita vermelha, a do ventilador azul e a do carregador do celular verde. As cores são fáceis de distinguir à primeira vista, então não é necessário se agachar ou procurar por longos minutos. É um sistema que otimiza o tempo e reduz o esforço. Além de facilitar a identificação de qual tomada pertence a qual aparelho, esse truque tem outros benefícios. Primeiro, ajuda a evitar erros ao desconectar um dispositivo, o que é particularmente útil quando os cabos são numerosos e estão emaranhados. Em caso de emergência, ter os cabos identificados por cores também pode ser crucial, pois permite que a pessoa encontre rapidamente o aparelho que precisa desligar ou desconectar. O mais interessante desse truque é que ele não requer grandes investimentos nem instalações complicadas.
Apenas algumas fitas adesivas, que podem ser encontradas facilmente em lojas de artigos de escritório ou ferragens, são suficientes. E o melhor é que pode ser feito em minutos, com um investimento mínimo de tempo e dinheiro. Além disso, muitas casas japonesas, especialmente as de pessoas mais velhas, não têm a mesma quantidade de tomadas em locais acessíveis que as casas modernas. Por isso esse truque é ideal para aproveitar cada canto sem complicar a vida. As pessoas no Japão também usam fitas refletivas na parte de trás dos eletrodomésticos para identificar cabos que se conectam em lugares difíceis de alcançar ou em espaços pequenos. Esse truque não é apenas um exemplo de eficiência, mas também de como um pequeno detalhe pode melhorar a qualidade de vida das pessoas mais velhas, proporcionando-lhes mais autonomia e segurança em sua casa. Sem dúvida, um gesto simples que torna tudo mais fácil e mais organizado, eliminando as frustrações cotidianas. E, por último, o 11º truque, o kotatsu. É uma mesa baixa coberta com uma manta grossa e com um aquecedor por baixo. O inverno japonês é implacável, com temperaturas que caem consideravelmente, especialmente no norte do país. Apesar das inovações tecnológicas que permitem aquecer as casas de maneira eficiente, as mulheres mais velhas no Japão encontraram uma solução tradicional que não só é eficaz, mas também reconfortante: o kotatsu. O kotatsu é uma mesa baixa, com patas curtas, que está equipada com uma manta grossa que a cobre completamente. Debaixo da mesa, na parte inferior, encontra-se um aquecedor elétrico ou uma fonte de calor que gera calor constante. O calor se distribui por toda a manta, criando uma sensação de calor que envolve as pessoas que se sentam ao redor da mesa. Esta mesa se torna o centro da vida diária, especialmente nos meses frios de inverno. O que torna o kotatsu tão especial é sua capacidade de concentrar o calor exatamente onde é necessário, ao redor das pernas e dos pés. As pessoas se sentam confortavelmente no chão, com as pernas esticadas para baixo, cobertas pela manta quente. A sensação de calor é imediata, e o melhor de tudo é que você não precisa aquecer a casa toda para ficar confortável. Enquanto outras casas podem ter aquecimento central, o kotatsu permite aquecer apenas uma pequena área onde a família se reúne, tornando o ambiente muito mais econômico e eficiente. As avós japonesas transformaram o kotatsu em um lugar onde não só buscam calor, mas também companhia. É comum ver várias gerações reunidas ao redor dessa mesa, aproveitando uma conversa ou até mesmo compartilhando uma refeição. É o lugar perfeito para passar o tempo em família. Além disso, pelo seu design e pela forma como gera calor, o kotatsu alivia dores musculares e articulares, o que é um benefício crucial para as mulheres mais velhas que sofrem de condições como artrite ou dor crônica. O calor concentrado também tem um efeito relaxante, ajudando a reduzir a tensão acumulada durante o dia. A sensação de estar envolvido por um calor suave e constante ajuda a acalmar o corpo e a mente, promovendo um ambiente de paz e tranquilidade. E o kotatsu não é apenas um objeto funcional, mas também um símbolo da hospitalidade japonesa e do cuidado com os membros mais velhos da família. Embora tenha se mantido como uma tradição no Japão, o kotatsu atravessou fronteiras e agora é conhecido em muitas outras partes do mundo. Sua popularidade cresceu devido à sua capacidade de combinar conforto, calor e um ambiente íntimo. Além disso, hoje em dia há modelos mais modernos que podem ser adaptados a diferentes tamanhos de casas ou apartamentos, e que permitem ajustar o nível de calor para que cada pessoa encontre seu ponto ideal de conforto. No Japão, durante os meses frios de inverno, as casas não são aquecidas o tempo todo. Em vez disso, o kotatsu é o refúgio acolhedor e eficiente onde se pode aproveitar uma conversa quente, um bom chá ou até mesmo um momento de descanso frente à televisão, sem a necessidade de um gasto excessivo de energia. E para as mulheres mais velhas, representa uma forma de se manter aquecidas, relaxadas e conectadas com sua família nos dias mais frios, sem complicações nem luxos desnecessários. Esse truque, portanto, é uma das chaves para desfrutar de um inverno confortável sem a necessidade de transformar toda a casa em um forno. Um objeto simples, tradicional, mas incrivelmente eficaz para manter o bem-estar físico e emocional das pessoas mais velhas. E sem dúvida, é o tipo de conforto que transforma uma casa em um verdadeiro lar. O bonito desses truques é que não dependem de grandes gastos ou de mudanças radicais em sua casa. São soluções práticas, simples, pensadas com carinho e sabedoria de gerações que aprenderam que envelhecer não precisa ser um fardo, muito menos um calvário. As pessoas mais velhas no Japão descobriram que o conforto e a segurança podem ser alcançados com pequenos ajustes,
sem a necessidade de complicar a vida ou gastar mais do que o necessário. Cada um desses truques se baseia na ideia de otimizar o que você já tem, de transformar o cotidiano em uma fonte de bem-estar e cuidado. Não são grandes investimentos, nem soluções que exigem reformas caras. São detalhes que você pode implementar desde já, não importa o tamanho da sua casa ou o orçamento disponível. Desde um simples pedaço de fita para os cabos até uma mesa baixa com aquecimento, o que importa é a intenção de cuidar e tornar a vida mais fácil. E se você aplicar, os benefícios serão notados mais rápido do que imagina. Você terá um futuro muito mais confortável, seguro e, o mais importante, feliz. Porque, embora a velhice traga certos desafios, também traz a oportunidade de desfrutar de uma vida mais tranquila e plena, se tiver os meios para isso. Esses truques não só melhoram a funcionalidade da sua casa, mas também permitem desfrutar de um ambiente mais sereno e reconfortante. Uma casa bem pensada é uma casa que cuida de você, que oferece o que você precisa quando mais precisa. Não se trata apenas de ter paredes e móveis, trata-se de criar um lar que respeite você e forneça o apoio que seu corpo e mente necessitam à medida que os anos passam. Cada um desses conselhos, embora pareça pequeno, tem um grande impacto na qualidade de vida das pessoas mais velhas, especialmente quando se trata de evitar acidentes, aliviar desconfortos físicos e emocionais, e oferecer um espaço de conforto onde se possa descansar e desfrutar dos momentos simples da vida. Então, por que não começar hoje mesmo? Faça esses ajustes pequenos, mas significativos, na sua casa. Não é necessário esperar o futuro chegar para melhorar sua qualidade de vida. O que você fizer agora, o que começar a aplicar hoje, o preparará para um amanhã muito mais agradável e sereno. Sua casa pode ser sua melhor aliada para uma velhice digna, confortável e feliz.